Olá pessoal, eu sou o Fabiano Nalim, seja muito bem-vindo à minha aula 11 sobre ASP.NET MVC 5. Tenho algumas certificações, incluindo a certificação referente a esse curso, e está aqui o meu e-mail, se precisar, fique à vontade para entrar em contato. Na aula de hoje, a gente vai ajustar um pequeno problema que acabou ocorrendo aí com o nosso login, tá? A gente acabou aí tendo um efeito colateral quando refatoramos para estar ajustando aí a nossa arquitetura, tá? Por conta disso, a gente vai ver um pouquinho de testes unitários para evitar aí de ter esses efeitos colaterais. Ao colocarmos testes unitários e testarmos os nossos controllers, a gente não vai poder fugir desse designer pattern chamado de inversão de controle. E com a inversão de controle, a gente vai ter que de alguma forma criar os nossos repositórios fakes, né? Vou comentar um pouquinho também sobre os famosos frameworks de mocks, né? Como o Mockil, tá? E para terminar, a gente vai estar utilizando injeção de dependência para nossa arquitetura ser finalizada e ficar lindo o nosso projeto, tá? E a gente vai utilizar o Unity do MVC5 para isso, tá? Então vamos lá, ó. A gente vai ter então aqui só aí uma introdução do que a gente vai ver. A gente vai transformar, a gente vai usar a injeção de dependência aqui e, é claro, em versão de controle. Tá curioso? Fica aí, entra nessa aí que a gente vai ver tudo isso nessa videoaula. Pessoal, eu não tinha percebido, mas na última aula a gente acabou quebrando a tela de login, tá? Acredito que eu não percebi porque como estava logado o tempo todo, ele continuou com o cookie, mas quando o cookie venceu, eu descobri que estávamos com um problema, tá? Se você executar e pedir para fazer o login, ele está acusando isso, tá? Então vamos só consertar isso, aí a gente continua. Vamos nos focar ali em testes unitários, inversão de controle, injeção de dependência, esse tipo de coisa, tá? Então, já logo de cá já dá para perceber o que aconteceu, né? Eu removi o namespace lá do webconfig que esse cara estava usando, né? Tá? Então se a gente lembra, se a gente entrar aqui em models, ó, o login VM está aqui, né? Nesse namespace. É o mesmo namespace que a gente tinha deixado lá no webconfig das views aqui, ó, que a gente acabou removendo, né? Muito bem, vamos consertar isso. Já que a gente vai mexer nesse cara, eu acho que não faz mais sentido o login VM ficar aqui nessa mesma pastinha. Vamos jogar lá aqui nessa pastinha view models, tá? Então, para isso, ó, vamos criar aqui, ó, vou dar um Shift F2 então. Aqui então em View Models, vou criar uma pastinha com o nome do controller, né, que é o conta. Vou criar com o nome do método, que é login, e vou criar o login VM e vou transferir as informações para cá então, tá? Ó, vou pegar o login VM antigo, fazer aquele mesmo esquema, copiar o conteúdo e substituir aqui nesse novo, só para reaproveitar o namespace, tá? Dá um Ctrl ponto. O que mais que faltou? Mais nada. Vou remover esse monte de using à toa aqui, ó. Muito bem. Agora a gente já pode até, para evitar dúvidas agora e estar usando só as view models, a gente pode até excluir aquele monte de models que está aqui. Não temos mais a dependência de nenhum, né? Selecionar a pastinha models, ó, delete, ok, foi tudo embora. Então a gente precisa consertar a nossa view aqui, conta login, né? Tá? Então a gente pode fazer de duas formas. Eu coloco @using e o namespace aqui em cima, ou coloco o nome completo aqui do namespace do login, tá? Deixa eu voltar aqui e pegar então o namespace, né? Ó, copiei o namespace desse novo login VM e vou colar aqui antes do cara. Poderia estar usando using, mas já que ele está usando só aqui, já colo direto, ó. Salvei. Deixa eu executar sem o debug de novo, ó. Vamos ver se agora vai. Aí está corrigido o problema, né?
Opa, quer dizer, deveria, né? Deixa eu dar um no aqui. Tá. Provavelmente estava usando no controller também essa models, né? Deixa eu. Dá para ver que é no conta controller. Deixa eu entrar no conta controller. Esse namespace não existe mais, né? Vou remover, ó. E preciso adicionar um novo namespace para esse login VM. Ctrl ponto, dá um using lá. Aparentemente, se voltar em error list, eu não tenho mais nenhum. Vou executar com Ctrl F5 de novo. Ó. Acredito que o problema esteja resolvido. Bom, vamos lá, fazer o login. E vamos testar, né? Vai que tem outro problema aí, eu não percebi. Pessoal, vocês que estão vendo o vídeo, qualquer coisa, se passar aqui, se eu cometer alguma besteira, me avisa aí pelos comentários aí no YouTube mesmo, me manda um e-mail, tá? Que às vezes, como aqui é algo que eu sigo uma linha, mas a maioria aí é algo improvisado aí as demos, né? Então pode ser que passe por algum lugar e eu nem percebo. Então vamos nos comunicando aí. Me avise que eu corrijo ou então vou tirar dúvidas, enfim. Legal, aparentemente está tudo certo. Deixa eu excluir alguém, fazer o logoff. Aparentemente está tudo certo. Legal, vamos continuar então aqui. Antes de a gente entrar em alguns design patterns como injeção de dependência, devido a esse problema, me veio à cabeça assim, uma forma de proteger o nosso código para evitar esse tipo de coisa. Uma forma para que a gente consiga evitar esse tipo de problema que acontece, às vezes você acaba tendo alguns efeitos colaterais, né? Uma forma de evitar isso é desenvolvendo testes unitários, tá? Então eu não vou cobrir muito teste unitário, mas seria interessante tê-los, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer alguns testes, aí a gente vai acabar caindo em algumas soluções através de alguns designer patterns, tá? Bom, para que a gente consiga desenvolver os testes unitários, vamos criar um novo projeto então, tá? Aqui na Solution, ó, clica com o botão direito, vem aqui em ADD, pede um New Project. Seleciona aqui ó, do lado esquerdo em teste, ó. E vamos escolher o teste aí, o mais adequado para o nosso cenário. São testes unitários utilizando aí o .NET, não o .NET Core, tá? E a gente vai usar o padrão aí da Microsoft, que é o Framework MS Test, tá? Vamos lá, com ele selecionado aqui, ó, no nome, vamos colocar aqui ó, o mesmo esquema de namespace, vou colocar fn.store. Aqui, então, eu vou colocar no finalzinho testes. Vou concentrar todos os testes à medida que a gente for tendo nesse projeto, então, aqui, tá? Dá lá um OK. Ele faz algo muito parecido com um projeto do tipo Class Library, né? Ele cria um teste unitário. Como a gente vai desenvolver tudo do zero, eu vou excluir esse cara aqui também. Deixa ele só finalizar aí a construção, pronto, vou remover esse unit test 1 que ele criou, não nos interessa. Tá, o que a gente vai fazer com o teste? Vamos nos certificar então que uma parte do nosso sistema vai ser sempre testado e vai evitar esse tipo de problema de efeitos colaterais, algo do tipo, tá? Primeiro, o que a gente pode testar? Vamos fazer um teste testando o nosso home controller aqui no projeto MVC e verificando algo do tipo, tá retornando um view result, tá retornando a view certa, esse tipo de coisa, tá? Depois a gente parte para o produto e faz um teste mais, digamos assim, complexo, tá? Então vamos lá. Voltando aqui no nosso projeto teste, ó. Primeiro, o que eu vou testar? Eu vou testar o nosso acesso aqui
os nossos projetos aqui. Principalmente eu vou me focar aqui no projeto de interface, no nosso MVC, tá? Então a gente precisa das referências a qual parte do sistema a gente vai testar. Por enquanto, ó, eu vou me concentrar tanto na interface do usuário, aqui nesse UI, e vamos nos concentrar no domain. Eu não vou me focar no data, porque no data aqui seria uma tecnologia específica, tá? Eu não quero testar se está indo na base de dados, se está fazendo lá o login no SQL Server. Isso aí já seria um teste de integração, não é um teste unitário, tá? Então, eu quero testar algumas coisas que envolvem as abstrações que estão aqui no nosso projeto de domain e se a interface está se comportando do jeito que deveria se comportar. Aí a gente vai acabar descobrindo aí que precisa de um outro designer pattern para estar aí melhorando a testabilidade do nosso software, tá? Então vamos lá, então por conta disso eu preciso de referência onde eu vou testar. Então clicar com o botão direito em Reference, add Reference, aqui no projeto de teste. Vai lá em Projects e marca tanto o domain quanto o projeto UI. Os dois, o data não precisa, tá? Bom, vamos lá. Seguindo então, vamos criar o nosso primeiro teste aqui, testando lá o Home Controller, tá? Então eu vou criar aqui tudo na mão também, ó. Vou selecionar esse projeto teste, Shift F2, né, para ver o add new file. Vou criar um esquema de pastas dizendo o que eu estou testando, ó. Então eu vou testar a camada de interface do usuário, ó. Então eu vou testar a UI, vou testar o que nela? Vou testar os controllers, tá? Criar em uma pastinha. E eu vou testar o que agora? Eu vou testar o Home Controller e vou deixar o sufixo teste aqui só para bater o olho e saber que é esse cara que a gente vai estar testando, tá? E .cs, uma classe normal no C Sharp, tá? Opa, aqui não é ponto e vírgula, né? Aqui é barra para criar a pasta. Legal. Temos aí o nosso, a nossa classe que vai ser transformada agora em um teste unitário. Para eu conseguir com que o Visual Studio entenda que esse cara é um teste unitário e posteriormente rode, eu preciso colocar um atributo aqui no topo da classe, tá? O atributo que eu preciso colocar é o test class. Dá um Ctrl ponto lá e está dentro do framework, está dentro do namespace da Microsoft mesmo. Microsoft Visual Studio, Test Tool, tá? Legal, né? Bom, teste unitário nada mais é do que um método testando um outro método, tá? Então a gente precisa de um método para tá testando o nosso home controller e o método específico lá, que vamos começar pelo método index. Bom, só que eu particularmente, para montar os nomes dos métodos, eu gosto de montar tipo com um caso de uso, assim, sabe? Por exemplo, eu gosto de pensar tipo um texto assim, ó, dado dado home controller, né? Home controller, comentei, tá? Dado o home controller, aí eu vou pensar nos testes dessa forma. Primeiro, vamos criar um primeiro teste aqui, ó. Ele tem que ser público e tem que ser sempre do tipo void, tá? O que eu vou testar? Eu vou testar, dado um home controller, o método view, o método index deverá retornar uma view. Uma view. Então, geralmente pode-se utilizar underline, inclusive pode-se utilizar acents, só não pode colocar o espaço aqui no meio do método, tá? Então, geralmente é dessa forma eu vou criando aqui esse tipo de padrão, usando o camel case, né? Tá? Então, eu vou criar esse método aqui que testa se dentro do home controller, o método index está devolvendo uma view. Só lembrando, se a gente entrar lá no home controller e ver o método que a gente quer testar, batendo o já dá para ver que a gente retornou uma view. Mas se amanhã alguém der um return JSON, algo do tipo aqui, ele vai chiar. É fácil de testar isso, mas posteriormente ele chiaria se alguém aí não soubesse que pode alterar aqui e acaba trocando aqui o tipo de retorno, tá? Então vamos lá. Então, bom, para montar um teste, a primeira coisa eu preciso avisar o Visual Studio. Isso aqui é um teste, ó. Então, o método que executa o teste tem que ser decorado com um teste método. Opa! Certo? Bom, agora o Visual Studio vai entender que isso
é o nosso método teste unitário aí, tá? Bom, o que eu vou testar? Existem aí inúmeros tutoriais, bons materiais sobre teste unitário, tá? Vou abranger só o básico do básico aqui, pra gente chegar até a injeção de dependência e por que a gente deveria usar a injeção de dependência, tá? Aí a gente precisa passar antes por um designer pattern chamado inversão de controle. Então eu vou acabar passando por teste unitário por conta disso. Então, uma dica que eu dou para vocês, para montar um teste unitário, ó, pensa aí nas regrinhas dos 3 As aí do teste unitário, tá? Você vai ter 3 partes em qualquer teste, ó. O primeiro Azinho, ele vem de arrange, né? Que seria o ambiente, né? Seria a estrutura necessária para você levantar aí o seu teste, tá? O segundo A seria da ação, né? Seria o que você precisa fazer para depois, consequentemente, você testar se o resultado foi satisfatório, tá? E por último seria os assert, né? Para você testar se o resultado é o resultado esperado mesmo, tá? Com essas 3 partes do seu teste unitário, vai por mim que você vai conseguir montar qualquer teste, ó. A não ser que seja impossível testar o recurso que você precisa testar. Mas se você não consegue, é sinal que não foi feito da forma adequada ali a algum tipo de implementação, tá? O que eu preciso levantar? Para eu testar esse método que está dentro de um home controller, isso aqui é um método comum. Ó. Eu preciso levantar na memória uma instância do home controller e executar esse cara e testar o resultado dele, que seria um view result, tá? Então vamos lá, como que a gente vai começar aqui, né? Eu vou começar com a instância do cara que vai servir para mim de entrada para eu chegar naquele método index lá, que seria o home controller, tá? Então eu vou jogar nessa variável aqui, eu vou criar uma variável home controller e vou pedir uma instância do home controller. Home controller. Dá um control ponto que ele vai chegar até o namespace lá de UI controllers, tá? Só que ele vai dar algum tipo de erro aqui, né? Por enquanto não, né? Na verdade, a gente tem tudo que um home controller precisa. É aqui na ação. Bom, isso aqui vai ser simplesmente o nosso ambiente, tá? É uma instância do home controller. A ação seria o quê? O resultado do método index lá, né? É aqui que eu acho que ele vai chiar. A gente precisa só fazer mais uma coisinha, ó. Então eu vou jogar numa variável result o que eu quero testar, que é a execução lá de dentro de home controller do método index. Ele vai chiar porque esse cara vai retornar um view result, né? Ele, na verdade, está tentando jogar aqui para o var o view result. Só que ele não sabe quem é o view result. O view result está dentro do framework do MVC, tá? Então, se eu quero testar algo que pertence ao framework do MVC, eu preciso ter nessa minha aplicação de teste também, tá? Existem várias formas de se fazer isso. Eu posso ir lá dentro de referências, pedir o assembly do system, web, enfim. Só que eu prefiro instalar o pacote necessário que essa parte da nossa aplicação está usando. Se você entrar lá no UI, se você entrar em package, a gente obtém tudo que é necessário do MVC como? Através do pacote do MVC, ó, que é via NuGet dentro de Microsoft, ASP.NET MVC. E repare que eu estou usando a versão 5.2.4. Então eu vou usar a mesma versão aqui para não ter problema, tá? Vou até copiar, vou dar um Ctrl C no namespace aqui que eu preciso. Namespace não, do ID do pacote que eu preciso baixar. Vou vir aqui no NuGet, só que do projeto de teste, ó. Cuidado aí, ó. Aqui em testes, ó. Em reference dele, tá? Clica com o botão direito e pede lá o NuGet, né? Que é o Manage NuGet Package. Se quiser, se conhece o console, é só dar um install package e o ID desse projeto, desse pacote. Vem aqui em Browse, então. E vamos colar aqui o namespace necessário, tá? Então, ó, aqui, ó, Microsoft ASP.NET MVC, ó. Lembra que o pacote que eu quero é o 5.2.4, tá? Que eu vi lá em package config do meu projeto. Então, para não ter aí problema, eu vou usar o mesmo. Vou escolher aqui o 5.2.4, ó. Dá um install e vai instalar tudo que é necessário do MVC aqui. A gente vai estar com o mesmo ambiente de testes, vai estar no que você está usando no seu projeto de UI. Bom, terminou aqui. Deixa eu fechar.
Vamos lá, agora até já parou de dar erro, ó, tá vendo? Agora ele sabe o que é um view result. Agora eu preciso testar o o que essa ação gerou aqui, tá? Então, a princípio, ó, como é algo bem simples que eu quero testar, eu vou estar testando só se realmente é o view result, tá? Se eu estou retornando uma view, enfim, como a gente faz isso? Bom, a parte do framework aqui do MS Test que a gente está usando, tá tudo dentro desse assert aqui, tá? Se você entrar dentro do assert, você vai ver que você pode testar se é igual, se é a mesma coisa, se falhou, se o teste é inconclusivo, se é falso, se é verdadeiro, se é nulo, não nulo, tá? Eu particularmente gosto bastante de usar o article para comparar um valor de um objeto com o outro, tá? Quando você entra aqui, ó, ele pede qual que é o objeto esperado que você quer testar aqui, ó. Eu quero testar o tipo, ó. Eu vou dar um type off lá no view result, tá? Para testar se é o mesmo tipo que está sendo retornado, ó. View result, ó, vou dar um Ctrl ponto, tá? Dentro do namespace do MVC. Esse é o tipo de objeto que eu quero. Ah, e como que eu vou pegar o tipo de objeto lá do result? Se você der um result, você pode usar aqui reflection, né? Que é o método lá, o getType. Ó. Então, vamos testar aí se é o mesmo, se é o mesmo tipo aí de retorno, que é o que eu quero testar aqui nesse método, tá? Bom, como que a gente testa? Para a gente testar, basta a gente ir na janelinha de testes unitários aqui do Visual Studio. Aí vai depender da versão do Visual Studio que você está usando, tá? Se você vier aqui no menu View ou no menu Teste, ó, você vem aqui no Windows, você vai ver esse Test Explorer. Abre ele. Ó. Bom, de cara quando você abre o Test Explorer, vai procurar os testes que estão na sua aplicação. Ó. Ele achou aqui um teste, ó, tá vendo? O método index deverá retornar uma view. Talvez não esteja aparecendo no traits aqui para você, tá? Deve estar assim, eu já explico essa parte, deve estar com o nome da classe, né? Home controller test, o método que vai executar, que a gente criou para fazer o teste unitário, tá? A gente pode agrupar de outra forma, e daqui a pouco eu mostro para vocês. O que eu quero fazer é executar esse teste. Para executar, ou você seleciona e dá um run ou dá um run all. Ele vai executar todos os testes unitários que foram detectados, tá? Nesse caso, como é um teste bem simples, ó, deve passar, né? Vamos ver aqui. Compilou e passou. Deixa eu ocultar aqui a Solution Explorer. Se eu colocasse para ele que estou esperando aqui uma string, ó, e executasse, é claro que ele tem que falhar, né? Dá um run all de novo. É bem simples aí essa telinha aí, é bem intuitiva, ó. Ele vai dar aqui que falhou, né? Se eu selecionar, ele vai dizer o porquê que falhou aqui embaixo, ó. Ele está dizendo que estava esperando um objeto tipo string e recebeu aí um view result, tá? Deixa eu voltar para como que estava e executar de novo. Dar um run all até executar e dizer que foi tudo certo. Legal, deu tudo certo. Bom, eu particularmente eu gosto de colocar um outro atributo aqui, que é além do test class, você coloca embaixo, em cima, ou coloca junto aqui com esses colchetes. Eu gosto de usar o test category, tá? O test category é para dizer uma categoria para esse cara aqui, tá? Eu vou dizer, ó, que esses testes que estão nessa classe aqui se referem à categoria de controllers barra home controller, tá? O que muda? Se a gente mudar aqui o tipo de agrupamento, ó, clica com o botão direito aqui nos testes unitários, você pode vir em Group By, você vem aqui em Traits, tá? Ele vai ficar por... Se você compilar o projeto e pedir para executar de novo, ele vai detectar esse teste category. E vai agrupar agora por categoria, tá? Ele executou. Bom, e é para ter aparecido aqui o nome da categoria, enfim. Deixa eu compilar de novo, ó. Dar um build, rebuild. Ele não detectou lá, né? Vamos lá, ele
não detectou esse teste category aqui, ó. Agora está lendo novamente os testes unitários, né? Ah, agora sim, tá vendo? Então ele vai ajuntar aqui os testes unitários por nome de categoria, tá? Isso aqui é legal também, se você estiver usando, eu acredito que todo mundo utilize algum controle de versão, se você estiver utilizando alguma gestão aí de ciclo de vida de software, como alguns produtos que usam LM, tipo o Team Foundation, o próprio GitHub, tá? Você vai conseguir aí gerenciar essa parte de testes lá no servidor. Isso é legal, que fica mais simples de você identificar por grupos, tá? Então eu vou utilizar através desse traits que ele vai pegar por categorias de testes, tá? Bom, e o Home Control eu só vou testar isso mesmo. Foi só para fazer um Hello World de teste unitário, tá? Vamos fazer um teste mais complexo, ó. Vamos testar aqui, deixa eu abrir o que a gente vai testar. Vamos testar o Conta Controller, então. Se a gente abrir o Conta Controller não, né? O Conta Controller só tem o login, né? Vamos testar então alguém que use mais de um repositório, né? No caso seria o Produtos Controller, tá? Um Produtos Controller, então o que a gente pode testar? A gente pode testar, por exemplo, ó, se aqui o método index está retornando uma view, e a gente pode testar se a relação de produtos está sendo passada para o modelo e é o tipo certo, enfim. E o que eu quero testar? Como a gente pelo menos não deveria estar preso a uma tecnologia, eu quero testar independente da tecnologia, se é Ent-Framework, se é SQL Server, se é Oracle, MySQL, para mim não importa. Eu quero testar se esse método está entregando o que de fato ele deveria, tá? Então aí a gente vai passar por uns problemas, a gente vai corrigir um detalhe aqui na nossa aplicação, tá? Então vamos lá. Então, ó, deixa eu fechar o Home Controller, deixa em Produtos Controller mesmo. Volta lá na parte de teste, ó, na pastinha Controllers. Eu vou criar então um teste unitário uma classe de teste unitário chamado Produtos Controller Test, tá? .cs, ó. Deixa eu corrigir aqui, P maiúsculo. Faz o mesmo esquema aqui em cima, ó. Coloca lá o atributo test class, control ponto, né? E coloca também o teste category, né? Vou fazer o mesmo esquema, ó. Colocar lá controllers barra produtos controller. Legal. Bom, vamos criar. Vou fazer aquele mesmo esquema para ter uma ideia de teste, ó. Vou colocar lá dado um produtos controller. O que a gente precisa testar? Vou colocar o teste aqui através do teste método. Precisa ser público e precisa retornar um void, tá? Vamos testar então. Vamos ver se o método index deverá vem com essa ideia, ó, dado um produtos controller, o método index deverá retornar a view com o modelo correto. Então se porventura a gente alterar alguma coisa no nosso sistema que comprometa lá o tipo de dado contido no modelo da view, ele vai chiar aqui para nós, tá? Vamos lá, como que a gente testa isso, ó? Então vamos fazer aquele mesmo esquema, né? Vamos separar aí o range, o ambiente da ação e do teste do retorno da ação aí, tá? Nosso ambiente vai ser o mesmo esquema, vai ser o produtos controller, tá? Opa! Instancia lá o produtos controller, adiciona o namespace lá, legal. Eu quero testar o retorno então da execução do produtos, produtos com essa variável produtos controller e a execução do método index. Muito bem.
Vamos ver como testar isso então. Então, de alguma forma, bom, primeiro vamos testar. A gente quer testar o modelo, então eu preciso ter acesso ao modelo. Eu vou jogar aqui numa variável, ó, deixar separado, ó, o modelo que está nesse cara aí, tá? Como que a gente obtém um modelo? A gente pega o retorno aí desse view result. Repare que ele tem uma propriedade model que retorna um object, tá? Mas eu sei qual é o retorno e eu quero testar se vai ser esse retorno mesmo, tá? O que a gente pode fazer? Bom, posso fazer um cast aqui, ó, tá? Dizendo que esse object deve caber aqui no enumerable de produtos, né? É o tipo que está aqui, ó. Na dúvida, ó, esse tipo aqui que está sendo retornado que precisa, né? Se a gente entrar nele, ó, vou dar um F12, ele vai cair naquele método de extensão, é esse daqui, ó, tá? Então, a princípio é esse cara, tem que bater com esse cara aí, ó. Então, na dúvida, copia e cola. Qual que é o problema de a gente fazer esse tipo de cast aqui, ó? Tá? O problema de se fazer esse tipo de cast, qualquer coisa, confere no meu canal uma aula introdutória do C Sharp, ó. Se eu não me engano, a gente acaba vendo a parte de cast lá, tá? O problema de fazer esse cast, que se esse cara mudar ou se der algum erro lá no teste, e não retornar esse tipo de objeto, ele vai resultar aqui numa exceção, tá? Qual o problema disso? O problema é que às vezes eu quero saber se realmente é só o tipo, se é a view que está errada. Então, se eu não quero que dê uma exceção e interrompa a execução dos testes aqui, eu posso dizer, ó, verifica se é esse tipo. Como que a gente pode fazer, tá? Ao invés de fazer o cast dessa forma, eu posso fazer o cast através do as. Qual que é a diferença? O as vai tentar passar para essa forma. Se não conseguir fazer esse cast, simplesmente esse objeto aqui vai ser nulo, tá? Então ele não vai resultar aí numa exceção. Muito bem. Então o que eu quero testar? Vamos testar algumas coisas. Primeiro, ó, vou fazer aquele mesmo teste que nós fizemos no outro. Ó. Vou dar um equal e testar se o tipo do objeto aqui retornado pela execução do método index é uma view result também, tá? Vou colocar um view result. Não esquece lá de adicionar o namespace do System Web MVC e pega lá o tipo do result, tá? Dá um método, executa aí o método getType do result. Muito bem, isso aqui vai funcionar, né? Bom, deveria ao menos, né? Vamos testar. Não, na verdade não vai, eu vou explicar o porquê, né? Vamos lá, se a gente for testar, eu vou dar um run all, ele deve dar uma exceção quando executar o método index, tá? Não por conta desse cast aqui, ó. Vamos ver ao certo o que vai acontecer aqui. Vamos lá então, se a gente marcar aqui, ó, ele deve ter dado uma exceção aqui, ó. Vamos ver. Ó. Ele deu uma exceção porque ele não conseguiu se conectar com o provedor aí que está utilizando do Entity Framework. Tá? Aí você lembra que eu disse? Bom, a gente não precisa, a gente não pode ficar amarrado a uma tecnologia. Tudo bem, a gente abstraiu, a gente preparou o terreno aí para enfiar outros frameworks lá. O problema disso está na construção do objeto controller, do Produce Controller. Vou voltar em Produce Controller, qualquer coisa dá um F12 aqui, ó. O problema está aqui, ó. Qualquer um que levantar na memória um Produce Controller vai ter que passar por aqui e ele vai pedir uma instância do Produto Repository do EF e do tipo Produto Repository do EF. Consequentemente, ele vai executar aquele data context, vai ter que ir atrás da base de dados e eu estou fugindo totalmente do escopo lá do meu teste unitário. Eu não quero saber qual tecnologia está envolvido aqui, qual que é a base, o tipo de base que está envolvido. Eu quero
saber se a execução desse método está retornando o que ele deveria retornar, ou seja, ele tem que ir atrás de alguma forma da informação necessária e retornar uma view com esse tipo de informação. Eu não quero saber se há conectividade com SQL Server, se há conectividade, se o provider do Entity Framework foi instalado, nem nada. Até porque a gente vai trocar aí essa dependência. Ora a gente usa Entity Framework, ora usa DO. Bom, enfim. Como que a gente conserta isso? A gente conserta isso através de um designer pattern chamado inversão de controle, tá? Que é o famoso IOC, né? O IOC vem do inglês aí, de inversão de controle, tá? É que geralmente a gente utiliza junto com a injeção de dependência a inversão de controle. A gente vai ver primeiro a inversão de controle. A inversão de controle é o seguinte, ó. Quem que é o responsável por estar subindo todas as nossas dependências? É a própria classe aqui, ou seja, o próprio Product Controller, tá? A gente vai inverter o controle. A gente vai passar a prover a possibilidade de quem for usar um Product Controller que passe para ele. Ah, tá bom, você quer me usar aqui? Ó, eu sou o Product Controller. Então me dê alguém que implemente essa interface iProduct Repository e alguém que implemente essa tipo de produto repository. Aí eu vou atrás aí do que você quer aqui, dos dados que estão no index, dos dados aqui envolvidos do add edit, tá? Então é isso que nós vamos fazer. Para ter essa inversão de controle, a gente precisa aqui de um construtor, tá? Para ter um construtor, ó, setor. Eu simplesmente vou dizer o seguinte, ó, quem quiser usar esse cara, por favor, passar aqui, ó, alguém que implemente esse iProduct Repository. Não vou deixar um underline para saber que esse produto repository é o cara da inversão de controle aqui, ó. Muito bem. Aí me passa também um tipo de produto repository, ó. Vou colar aqui para não ter que digitar tudo isso, ó. Tá? Deixa eu colocar na linha de baixo, ó. Vai ficar mais fácil aqui, ó. Então, ó, quem quiser pode na hora que for subir aqui esse Product Controller, vai ter que me passar. Quem quiser não, eu vou colocar isso de forma explícita aqui, tá? Agora não, que a gente vai precisar de injeção de dependência para forçar o MVC, mas o teste eu já consigo controlar isso, tá? Então, ó, você quer usar o Product Controller? Me passa aí alguém que use esse Product Repository e alguém que implemente esse tipo de Product Repository. E, consequentemente, tá? Repassa para essas variáveis que estão externas aqui, que vai acabar usando aqui embaixo, e isso que estão repassando para nós, tá? Então eu vou falar que aquele underline produto repository é igual a esse produto repository que eu estou recebendo aqui, tá? E a mesma coisa para o underline tipo de produto repository é igual, eu vou jogar para o cara que está lá fora, que não tem um underline, tá? Consequentemente, eu não posso fazer isso aqui, né? Senão ele vai passar pelo controller, depois vai passar por aqui também, tá? Então o que eu vou fazer? Para não quebrar o MVC, tá? Aqui ó, na nossa aplicação, eu vou deixar um construtor sem parâmetros aqui, tá? Se o cara não me passar os parâmetros, ó, ele vai fazer isso daqui, ele vai lançar o repositório do Entity Framework, tá? Mas isso a gente resolve com injeção de dependência. Primeiro eu quero chegar na inversão de controle, tá? Vamos lá. Então eu estou fazendo esse construtor porque o próprio MVC não sabe não sabe o que fazer nesses casos aqui, tá? De ter essas dependências. Você tem que ensinar ele, a gente vai fazer isso através de injeção de dependência. Então, para não quebrar, ó, o MVC, como ele vai chamar um cara sem parâmetro, então ele automaticamente vai chamar aí os nossos repositórios do Entity Framework. E é claro, eu vou tirar aqui a instância, né? Aqui é só a declaração da variável mesmo, tá? Vamos lá. Bom, agora deixa eu executar, deixa eu compilar, dar um Ctrl Shift B para ver se não vai quebrar a aplicação. Vamos lá, compilou. Compilou, vou executar sem o debug, ó, só para ver se aquela modificação se não quebrou o nosso Product Controller, tá?
Feito o login. Deixa eu ver se Produtos Controller continua funcionando, né? Legal, continua funcionando. Bom, então o que, que eu fiz aqui? Eu vou possibilitar agora o meu teste unitário a me passar aí algum tipo de classe que implemente esse iProduct Repository e um outro que implemente esse iTipo de Product Repository. Isso aqui a gente chama então de inversão de controle. Quem for usar essa classe que passe as dependências dela, tá? Muito bem, voltando aqui para o nosso teste unitário. E lembrando, a gente teve esse trabalho para quê? Para eu conseguir de fato testar aí se o método index está entregando o que ele promete, tá? Então eu não posso ter essa dependência com uma tecnologia. Então eu tenho que passar para ele algum tipo de repositório que eu consiga de fato testar aí se está sendo entregue o que ele deveria aqui, tá? Então a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente cria um repositório fake, que é o que eu vou fazer, ou para a gente não ter tanto trabalho que eu vou precisar aqui, geralmente a gente recorre a outros frameworks que são os famosos mocks, né? Que é um cara que finge ser alguém, tá? Talvez aí o mais conhecido seja o Mockio, né? Eu tenho até no meu GitHub lá alguns exemplos com o Mockio, mas não quero entrar nisso, senão a gente vai estender demais ao foco desse treinamento, tá? O que eu preciso fazer aqui, então, ó, eu vou passar na instância do produtos um produto repository, então, ó, que seja válido, tá? Um new produto repository. Em vez de passar o produto repository do Ent Framework, eu vou criar aqui um fake, ó, tá? E tem que passar também, ó. É claro que esse cara não existe, a gente já vai criar um tipo de produto repository fake, tá? Deixa eu jogar para a linha de baixo aqui. Tá? Então é isso que a gente tem que fazer. Bom, o que são esses caras? São classes que implementam aquelas interfaces lá, tá? O que eu vou fazer, ó? Eu só usei esse cara só para me dar a ideia do que fazer. Eu vou usar aqui mesmo aqui nessa classe de teste, ó, cuidado com as chaves, ó. Nossa classe de teste vai na penúltima aqui, ó. Eu vou criar então uma classe, ó, vou dar um public class, de uma classe chamada produto repository fake e vou criar uma classe aqui desse outro cara que eu estou passando aí, ó, que é esse tipo de produto repository fake, tá? Por que ele está chiando? Porque esse cara não é um cara válido para enfiar aqui. Ele tem que implementar o iTipo produto repository. Então, tudo bem, vamos dar o que ele quer. Ó. Vou falar que eu vou implementar aqui um iProduto repository. Tá? Primeira coisa, eu preciso do namespace, Ctrl ponto, ó. O iProduto repository é um cara abstraído de tecnologia, só é um contrato, tá? Bom, ele está chiando porque eu preciso dos métodos, tá? Eu já faço isso, mas eu vou colocar aqui também no iTipo de produto repository fake, eu vou falar que eu vou implementar aqui, ó, que esse cara implementa o iTipo de produto repository também. Para acabar com essa chiadeira toda aí, ó, dá um Ctrl ponto, pede para implementar a interface, vai lá embaixo na interface aqui que vai ser implementada, dá um Ctrl ponto e pede para implementar. Bom, eu vou criar um cara aqui que finge ser então um repositório, que é um repositório, mas que entregue algo que eu consiga gerenciar aqui nos meus testes, tá? Se a gente voltar para Produtos Controller, a única coisa que esse cara faz, ó, é executar um método get. Esse produto repository executa o método get que entrega para ele uma lista de produtos que aqui a gente faz a conversão através do método de extensão. Então, para testar esse cara, eu só preciso implementar esse método get. É claro que para testar os outros caras, eu teria que implementar tudo. Eu teria que implementar esse get que recebe um ID, teria que implementar o tipo de produto repository, o get dele, enfim, tá? Mas eu só vou implementar o suficiente para rodar aquele teste lá, tá? Desculpa, aquele método que é o resultado desse teste aqui. Então vem aqui embaixo, ó, no método que a gente precisa, que é no get, que retorna uma lista de produtos, e vamos retornar o que ele quer, tá? Vou retornar, vou dar direto um return aqui, ó. Return. Opa! Isso aqui return, tô escrevendo.
return, vou retornar uma nova lista de produto, né? Muito bem, só que para eu testar aquela execução, eu preciso ter um controle do que está sendo enviado lá. Então eu vou criar aqui uma lista de produtos fakes, tá? Então vamos lá, o que eu preciso passar aqui? Ó, vou passar um ID, né? Opa, que ID, né? Uma lista de produtos tem o quê? Tem novos produtos aqui dentro. Então eu preciso passar um new produto. Vamos passar aqui um ID para esse produto, sei lá, esse aqui é o ID, produto de ID 0, o nome do produto aqui. E eu vou passar aqui que é o, sei lá, vou colocar produto 1 mesmo, tá? Não é algo que eu quero testar, quero só testar se tem produto. Aqui 0 não, né? Aqui é o melhor 1, então, né? Que mais? Eu vou verificar aqui o preço, ó, vou passar, sei lá, vai, é 1 também. O dado do cadastro tem no construtor ele já gera a quantidade, ó, é 10. O tipo de produto, ó, se eu quiser testar para ver se realmente se eu quiser testar essa relação de produtos, manusear, fazer de alguma coisa, o ideal é ter um tipo de produto. Então eu vou criar dois tipos lá, um tipo 1, ó, é igual a new tipo de produto. São todos caras fakes aqui, né? Eu só preciso informar o ID, né? E o nome, eu acho que do tipo, né? Vou colocar tipo 1, ó. Uma relação fake mesmo, ó. Dupliquei, ó. Ctrl C, Ctrl V, tipo 2, ID 2, tipo 2 aqui, ó. Tipo 2. Então aqui, ó, no tipo produto ID, então, vou colocar que é o tipo 1, ó, tipo 1.id, tipo 1.id, e o tipo de produto, ó, é igual a que está na variável tipo de produto 1, é tipo 1, né? Vamos lá, deixa eu quebrar aqui, ó, deixa eu voltar tudo na mesma linha, colocar um vírgula aqui no finalzinho, vou triplicar, vou deixar 3, ó, 1, 2, 3, ó, deixar aqui na tela, acho que cabe tudo aqui, ó. Então, ó, vai ser ID 2, ID 3, se eu quiser verificar o que tem dentro desses caras, ó, produto 2, como é um ambiente todo que eu posso ter todo o acesso, né, que eu posso ter todo o controle. Então, se eu quiser manusear os dados, eu já sei o que eu vou encontrar lá, né? Digamos que só o produto 2 é o tipo 2 aqui, ó. Aqui é tipo 2. Legal. Bom, já tenho o necessário para testar esse cara aqui então, tá? Bom, primeira coisa, esse teste agora vai passar, que a gente não está mais precisando do Entity Framework. Aqui é o nosso repositório fake, ó. Deixa eu voltar no Test Explorer então. Vou dar um run all, mas poderia só rodar esse. Eu vou dar um run all para executar tudo. Vai que quebrou o outro também por algum motivo, né? Tem que passar. Aqui é só só vou verificar se vai subir um Produce Controller e não vai reclamar. Ó, passou. Quero testar alguma coisa se lá dentro do Produce Controller tem aquela relação daqueles dados mesmo, o que a gente se comprometeu a testar aí no caso, né? Para isso, então, ó, é simples, né? Eu vou dar um outro asset, a gente pode abrir quantos assets quiser aqui num teste, tá? Vou verificar. Vou testar algo bem simples, ó. O que eu espero é o número 3, ó, do que? Porque eu sei que dentro daquele model, se eu pedir para contar, tem que ter 3 registros, tá? Vamos verificar, ó. Deixa eu executar de novo, ó. Dar um run all de novo. Tem que continuar passando. Legal. Executou, enfim. Se eu quiser fazer teste como, será que o tipo para eu testar o tipo, se é um número mesmo de produtos, né? Basta ele ser diferente de nulo, né? Então, ó, se eu fosse testar, eu poderia usar o is not null, né? Quem não pode ser nulo? O model, ó. Então executa lá. Tem que passar, né? Passou. Se eu, por exemplo, falasse que esse cara não é um produto index VM, é um produto,
Aí ele não pode fazer, ele não tem como fazer esse cast aqui, né? Aí tem que falhar. Vamos executar de novo. Estou executando. Tá? Bom, no caso, deixa eu voltar então. Então, para o meu teste não quebrar, é esse tipo que tem que ser retornado. Ó. Deixa eu executar de novo. Então, pelo menos a gente tem uma forma de não mais depender do Entity Framework, né? E poderia testar os outros métodos sem problema, mas não é o foco desse treinamento, tá? Tentem fazer a maior cobertura possível aí com testes unitários, que você vai ter muito menos dor de cabeça, aí, principalmente quando você tem uma equipe aí, várias pessoas aí mexendo no mesmo código, tá? Bom, vamos lá. Então, o que mais? Para finalizar essa aula, a gente tem que tirar essa mesma dependência que a gente conseguiu tirar através do teste unitário do Product Controller do Entity Framework, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter o controle também até para o próprio ASP.NET MVC, tá? Eu vou remover esse construtor padrão aqui que ficou fixo aqui, que vai sempre atrás do Entity Framework. Eu vou remover esse cara, removi. Então eu só tenho um construtor aqui que pede tanto o produto repository quanto um tipo de produto repository, tá? Vamos executar, eu vou executar sem o debug mesmo. Vamos ver se o MVC se vira aí, se ele sabe, opa, tem aqui em algum lugar o produto repository do Entity Framework, deixa ele encaixar aí. Vamos ver se ele consegue resolver sozinho, tá? Acredito que o cookie ainda não tenha expirado, né? Não expirou. Se a gente entrar em produtos, ó, ele está reclamando que ele não sabe o que colocar naquele construtor. Você precisa ensinar ele. Na verdade, o que acontece aí, existe uma factory que, na verdade, através no pipeline do MVC, quando bate lá num controller, esse controller precisa subir na memória, como a gente fez no teste unitário. O próprio MVC tem que fazer isso para você. E já existe um cara que sabe levantar esse cara, que é um cara chamado aí Default Control Factory, tá? E esse cara não sabe o que colocar lá naquele controller, só sabe levantar um controller sem parâmetros, tá? Então tem algumas formas de resolver isso. Ou eu implemento o meu controller factor, que eu não recomendo, basta você implementar uma interface para isso, eu não recomendo isso. Ou então eu pego um cara que já faz isso para mim. Existem N frameworks já disponíveis que fazem isso para você, só precisa fazer alguns ajustes. Existe um tal de Structure Map, talvez o mais conhecido seja o Ninject, mas eu vou usar um tal de Unity, tá? Se você pegar o .NET Core, o Unity já vem nele, a configuração é mínima, tá? Então o que nós vamos fazer aqui, a gente vai baixar um pacote específico do Unity, que é a nossa injeção de dependência aqui para o ASP.NET MVC, a gente só vai ter que configurar de quem é quem aí, fazer uma espécie de depara, tá? Então, isso que nós vamos fazer agora é injeção de dependência. O que é injeção de dependência? Por mais que você nunca tenha entendido, ó, se você chegou até aqui, você já sabe o que é. É simplesmente, como eu inverti o controle, quem tem que informar aqui qual é a dependência do que está aqui dentro é quem tá subindo na memória uma instância desse controller, tá? Dessa classe aqui. Então, a gente já fez isso através da inversão de controle. A injeção de dependência seria essa passagem dessa dependência aqui, só que, claro, de forma automática aqui, configurável aqui na minha classe. Então, essa é a injeção de dependência, tá? A injeção de dependência não tem como ter sem a inversão de controle, que é isso que nós fizemos. Só que a inversão de controle tem como ter sem a injeção de dependência. Só que aí você tem que colocar na mão aqui as suas dependências, tá? Vamos lá, vamos pegar então o framework de injeção de dependência chamado Unity. Onde que está esse cara? Eu vou fazer isso via NuGet, tá? Se você clicar com o botão direito aqui em Reference do projeto do MVC, ó, dá um Manage NuGet Packages, vamos atrás dele. Ó. O cara que eu quero, vai lá em Browser, o cara que eu quero se chama Unity
E é específico do MVC5. Eu poderia instalar o Unity normal, só que eu ia ter que configurar um método que faça a relação. Toda vez que alguém precisar de um tipo de produto repository, vai buscar o tipo de produto repository do Unity Framework. Eu não quero criar método nem nada, eu quero que já venha para mim com o mínimo esforço. Então, se você quer isso, ó, pega aqui o unity.mvc5. Ah, se você quiser um Ninject, pega o Ninject, só que para o MVC5, tá? Então eu já vou pegar aqui. Aí se você vê nas dependências, ele já vai vir aqui para baixar automaticamente o Unity aqui para você, tá? Então marca unity.mvc5, pode pegar a última aqui, ó. O meu caso é 1.3. Talvez aí se estiver vendo esse vídeo daqui a alguns meses, talvez esteja atualizado. Verifica só nessa dependência da versão do seu MVC, bate com essa daqui. A minha é a versão 5.2.4, então vai funcionar, tá? Vou dar um install. Você vai ver, cara, é mamão com açúcar esse cara. Ele vai instalar, já vai vir um texto para você dizendo o que você precisa fazer, ó. Vamos aguardar e baixar tudo que é necessário. Tá baixando tudo que é necessário. Acabando, ele já vai vir até com texto dizendo, ó, tá vendo? Ele já disse para você, né? O que você precisa fazer. Ele tá falando, ó, bom, já foi instalado, você tá usando o framework mais popular aí de injeção de dependência, blá, 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 blá. O importante é isso aqui, ó. Ele pede para você colocar no seu Global ASAX, lá no método application start, e a chamada para esse método aqui, ó, unityconfig.register components, tá? Vou copiar, ó, e depois ele pede para você configurar mais embaixo qual que é a relação das suas interfaces e as implementações deles. Só isso, ó. Vou fechar esse readme aqui, ó. Então vou fazer o que ele quer, ó. Ele está pedindo então para a gente ir lá no Global ASAX, ó. Abre o Global ASAX aqui, ó. Então ele pediu para a gente ir lá e colocar aqui, ó, debaixo do Area Registration, aquele cara, tá? Não esquece só do ponto e vírgula, isso ele não colocou para você. Esse cara aqui é unity.register components. Se você der um F12, é um método, ó. É o método que ele colocou, baixou para você lá em app start, ó. É aqui que você tem que configurar suas dependências. Ele ainda te explica, ó. Ele fala, para você configurar, basta você colocar a interface e a implementação dessa interface para mim, ó. Vou até apagar esses comentários, ó. E vou, para evitar, eu vou usar o mesmo comando. Vou apagar o exemplo que ele deu aqui, ó. Só vou enfiar aqui, ó. Quais são as dependências? As dependências é o que estão lá no nosso controller. Eu preciso de alguém que implemente o iProduto Repository, ó. Toma aí. Deixa eu dar um Ctrl ponto aqui. E vou duplicar esse cara aqui, ó. Dar um Ctrl C, Ctrl V. E preciso dessa outra dependência aqui, ó. Do tipo produto repository. Opa, é o de baixo aqui, ó. Bom, quem que eu vou colocar aqui? Por enquanto, o único cara que implementa esse produto repository é o produto repository EF, né? Mas na próxima aula a gente cria um exemplo com ADO, vocês verem que está bem simples mesmo de implementar qualquer tecnologia. Não esquece de dar um using, né? E aqui então vai ser o tipo de produto repository EF. Cara, só isso, mais nada, ó. Com um passe de mágica, ó. Lembrando, no Global ASAX eu dei o que ele queria, ó. Coloquei o unity config.register components. Deixa eu excluir esse monte de using aqui, ó. Em produtos controle eu não fiz nada, ó. Tá aqui o nosso construtor, ó. Vou até remover esse monte de using aqui, ó. Dar um Ctrl ponto, vamos lá. Ctrl F5, ó. Não estava funcionando, vamos ver se funciona agora. Tá aqui, ó. Você que nunca entendeu o que é injeção de dependência, cara, vai fazendo junto comigo, que é impossível você não entender. Se você não entender, você não passa daqui, mas faz o teste unitário, para qualquer coisa me manda um e-mail, coloca o seu comentário aqui na descrição, aqui no YouTube. O importante é você entender o que está fazendo aqui, tá? Bom, entrando em produtos, então, já está tudo configurado. Não sei que eu tenha feito uma caquinha, não é possível, é só copiar e colar, né?
Não sei que eu não consiga fazer nenhum Ctrl+C e Ctrl+V. Tá lá. Vamos testar um novo produto, ó. Produto com IOC, que é a inversão de controle / injeção de dependência, né? Você vê muito disso por aí. Colocar 10, tipo alimento, quantidade de 10. Salvou, vamos editar para ver se está tudo funcionando. Ó, tá com aquele problema da view, fica tranquila. Provavelmente ou na próxima, na outra aula a gente resolve isso. Vamos lá, alterou, vamos excluir, ó. Tá lá, tá tudo funcionando. O que eu quero fazer, já que a gente já tem tudo configurado a injeção de dependência, eu quero fazer o login também. Não quero mais ficar preso à instância, na instância da classe do conta controller. Não quero ficar mais preso ao entity framework, tá? Então basta você abrir o conta controller. Vamos lá, controllers, conta controllers. Então, em vez de ele dar um new aqui, ó, apaga lá esse new, não existe mais new aqui, vamos inverter o controller. Cria um construtor, ó, mais fácil dar um setor tab. E diz quem quiser usar esse cara, precisa passar alguém que implemente ele aqui, ó. Só vou tirar esse underline para não ter que usar o diz aqui, né? Senão ficar feio, né? Vou dizer que aquele underline usuário repository, que é o que todo mundo aqui dentro usa, ele vai receber o que passar aí no construtor, que é esse usuário repository sem o underline, tá? Fiz isso, ó. Se a gente rodar, o nosso framework de injeção de dependência não vai conseguir resolver isso, porque eu não disse lá na injeção de dependência, quando alguém pedir um usuário repository, repassa lá um usuário repository do EF, tá? Deixa eu remover lá o using, a gente não precisa mais do using lá do projeto data. Lá no unit config, então ó, vou duplicar um desses métodos. Amanhã, quando a gente tiver um repositório a mais, ou se trocar do int framework para o ADO, a gente troca aqui, ó. Primeiro a gente precisa da interface, aí usuário repository, né? A implementação dele, então, por enquanto a gente só tem o usuário repository. Na próxima aula a gente enfia um ADO aqui para ver se vai dar algum problema. Você vai ver que não. Bom, vamos lá, vamos executar de novo. Agora, o cara que gerencia isso para nós, que é essa classe unit config, ele já sabe o que enfiar lá no construtor, tá? Vamos lá, vamos ver se o login está funcionando então. Vamos fazer o login, ó. Funcionando o login. Primeiro deixa eu entrar com o e-mail errado aqui, ó, para ele avisar para nós. E-mail errado, funcionou, e vamos entrar com o e-mail sem acertos aqui, ó. Funcionou, está tudo funcionando. Tá prontinho agora a nossa injeção de dependência, tá? Bom, por hoje, por essa aula é só, então na próxima aula, então, a gente vê como colocar uma outra tecnologia. Você vai ver que vai ser bem simples. A gente faz aí a gente encapsula os métodos de um ADO ou de um Dapper, alguma coisa assim, necessários aqui pelos nossos repositórios, tá? Muito obrigado, até a próxima aula. Então, qualquer coisa, deixe seu comentário aí no vídeo.